Faço para você a pergunta: quem manda no Brasil? Há duas maneiras de responder essa pergunta. Uma maneira mais senso comum, olhando a situação do país e dizendo: olha, somos injustiçados, quem manda no Brasil são pessoas capazes de perpetrar injustiças contra a população. Ou uma maneira que eu diria mais estudada, mais elaborada, que é uma maneira por meio da ciência política. Eu vou trazer um exemplo, o exemplo da Constituição de 1988. Vamos pensar o seguinte: houve a Constituição de 1988, da abertura democrática, do fim da ditadura e da redemocratização do Brasil, e logo depois de 1988, em 89, a primeira eleição presidencial depois de praticamente 30 anos, depois em 94 eleição presidencial e desde então a cada 4 anos eleições presidenciais. Então a Constituição de 88, uma Constituição democrática, ela marca o reinício da democracia no Brasil. E não foi qualquer democracia. Nós tivemos uma experiência democrática entre 1946 e 1964. Naquele período, os analfabetos eram proibidos de votar e um percentual muito grande da população brasileira era analfabeta. O que aconteceu então naquele período, entre 1946 e 64? 15% do total de brasileiros compareceu à urna, sistematicamente, em torno de 15%. E o que aconteceu a partir de 1989? Praticamente 50% dos brasileiros votam, 60%, houve uma expansão brutal do voto no Brasil. E o que significa isso? Com a expansão do voto, mais gente teve que ser atendida pelo sistema. Então o que aconteceu? E aí eu volto ao meu tema da Constituição de 88. O Brasil, muito injustamente, não universalizou o ensino fundamental até a Constituição de 88. Se você quiser responder uma pergunta: por que o Brasil é atrasado em relação a outros países? Ora, porque nós não educamos a nossa população, largamos a nossa população à sua própria sorte. Em 1988 foi reestabelecida a eleição direta para presidente, a eleição, a primeira, ocorreria em 89, e foi escrito na Constituição que o ensino fundamental deveria ser universalizado. E o que aconteceu depois disso? O ensino fundamental foi universalizado. Nós aumentamos enormemente no Brasil o gasto per capita com educação. Aumentamos também o gasto per capita com saúde. Se você fizer uma breve pesquisa, entre lá, existem estudos muito interessantes. Gastos com saúde do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão governamental. No IPEA existem muitos técnicos, pessoas muito destacadas que levantam bases de dados muito interessantes. E o que se descobriu, por exemplo, desde o ano 2000 para cá, do ano 2000 para 2020, do ano 2000 para 2018, 2016, que o gasto per capita em saúde pública aumentou. Nós gastávamos em torno de R$600 para cada brasileiro no início lá dos anos 2000 e no decorrer da década dos 20 anos, enfim, subsequentes, nós duplicamos esse gasto per capita. A população brasileira aumentou e aumentou sobre a população brasileira o gasto com saúde pública. Então, quando você pega essas duas informações, o aumento de gasto per capita com educação e o aumento de gasto per capita com saúde, o que foi isso? Foi o atendimento da demanda da população incapaz de pagar por educação privada e por saúde privada. Então essa população só pode ter acesso a esses serviços gratuitos do ponto de vista do pagamento direto dessa população. E essa expansão aconteceu no Brasil. E isso aconteceu por quê? Porque deputados são pressionados. E aí há a conexão com o nosso sistema eleitoral. Haveria, qualquer que fosse o sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral proporcional com lista aberta, com voto na pessoa. A grande maioria dos sistemas eleitorais no mundo são sistemas eleitorais ou distritais, com voto na pessoa, ou proporcional, com voto na lista partidária. O sistema eleitoral do Brasil é um sistema excepcional, no sentido de ser
diferente da grande maioria dos países. Nós votamos no nome de um candidato a deputado, no nome de um candidato a deputado estadual, a deputado federal. Esse candidato é pressionado por seus eleitores. É pressionado por seus eleitores a quê? A gastar com eles eleitores. E esta pressão vem tendo impacto, a pressão nossa, de nós eleitores, vem tendo impacto sobre o sistema político brasileiro. Uma coisa importante é ele é disponível, está disponível na internet, ora com a linguagem mais difícil, ora já devidamente traduzido para uma pessoa leiga, o orçamento da União. Como é distribuído o orçamento da União? Quais são as pastas que mais recebem recurso da União? Uma outra característica importante que determina quem manda e como manda no Brasil é o fato de sermos uma federação. O que é uma federação? Nem todos os países são regimes federais, em geral são países grandes. Ou tem uma tradição federal, a Alemanha não é tão grande assim, mas tem uma tradição federal, aquilo ali foi unificado no final do século XIX, então é uma soma, né, como eles chamam lá, Länders, né, de territórios, né? Ou então são países grandes, a Argentina é uma federação, o Brasil, por seu tamanho, né, é uma federação, o México é uma federação, Estados Unidos, o Canadá, são unidades federadas, os estados têm autonomia. Toda federação, os estados têm autonomia legislativa, têm assembleias legislativas, têm autonomia tributária, ele pode arrecadar impostos diretamente e ele pode definir as alíquotas desses impostos nos estados. O governo federal não tem nada a dizer sobre isso. Os estados têm autonomia política, têm eleição para seus governantes, seja deputado, seja o próprio governador de estado, tem autonomia burocrática, os estados têm carreiras burocráticas próprias, concursos para funcionários públicos dos estados, e nada do que eu falei aqui, olha, autonomia política com eleição, autonomia legislativa, autonomia fiscal de impostos e autonomia burocrática, nada disso pode sofrer intervenção a não ser em situações muito extremas previstas constitucionalmente do poder da União, do poder federal, do governo central. Então, países que são federações, a Rússia é uma federação, a Índia é uma federação, países grandes tendem a ser federações, a Austrália, uma federação. E a federação divide poder. O poder no Brasil é muito dividido. Somente países que são federações, por exemplo, tem uma segunda Câmara, tem a Câmara Baixa, a Câmara que representa o povo, a Câmara dos Deputados, e tem a Câmara Alta. O Senado não representa o povo, o Senado representa os estados. Se você entrar no Senado Federal, no Brasil, a arquitetura do Senado Federal, lá o plenário, né, os senadores se sentam, as bancadas de senadores sentam por estado. Então estão os 3 senadores de cada estado sentam juntos. Na Câmara dos Deputados não é assim. É esquerda e direita a separação. Do lado esquerdo, de quem vê o presidente da Câmara, fica os partidos de esquerda e do lado direito os partidos de direita. Por que isso? Porque o Senado representa os estados. São 3 senadores por estado. Eles têm o mesmo peso. Cada estado tem o mesmo peso no Senado. E isso acontece nas federações. E isso torna o poder brasileiro muito dividido. Se nós tomarmos um exemplo agora, ou agora, em qualquer momento da história do Brasil, sempre um governador de estado, pode ser de vários estados, mas certamente São Paulo, mas o governador do Rio, governador de Minas, governadores de alguns estados do Nordeste, eles almejam dar um passo além de ser governador. Muitos gostariam de ser presidentes, candidatos a presidente ou mesmo candidatos a vice-presidente. Collor foi eleito tendo sido governador de Alagoas. Outros que foram ex-governadores disputaram a presidência da República, José Serra, Geraldo Alckmin. Há os eleitos aí também que não foram governadores, mas esse é um caminho importante porque o governador é um cargo que empodera, dá visibilidade. Aécio Neves foi governador de Minas por 2 mandatos, depois disputou uma eleição presidencial. Isso torna o poder dividido. Então o Brasil tem várias características que tornam governar o Brasil algo muito dividido. E o que eu fiz? Transformei isso em curso. Fiz um curso intitulado
Quem manda no Brasil? O que é importante deste curso? Eu peguei toda a contribuição da ciência política brasileira e toda a experiência que eu tenho, não só de analisar a política brasileira, mas de conversar com os atores da política brasileira, conversar com deputados, conversar com senadores, conversar com ministros de Estado, não só compreender do ponto de vista dos estudos e academicamente a política brasileira, mas estar envolvido com aqueles que tocam a política do Brasil. Está tudo isso neste meu curso. Quem manda no Brasil? Vários já fizeram o curso, todo mundo que fez adorou os conhecimentos que lá trago. Por exemplo, você sabia que os ministérios no Brasil são divididos em função do peso eleitoral de cada estado? Assim sendo, no Brasil nós tivemos mais ministros cuja origem política é São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Depois desses estados, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, os estados do Norte e Centro-Oeste, entre 46 e 64, deram menos ministros para o governo central, para o governo da União, do que mais recentemente. Porque essas regiões passaram a ser mais ocupadas por uma população maior, passaram a ter um maior poder econômico, o agronegócio se expandiu na fronteira ali da região Centro-Oeste, isso se transformou em influência política. Está tudo isso no curso. E no final do curso eu avalio, à luz dos conhecimentos que eu levo para quem faz o curso, alguns fatos que acontecem na política brasileira, como, por exemplo, impeachment. Eu analiso o impeachment de Collor e de Dilma à luz dessa reflexão. Quem manda no Brasil? Eu analiso, por exemplo, o orçamento da União. Você, pelo orçamento da União, consegue dizer quem manda no Brasil. Nós vimos lá no orçamento, você vai ver quem é que recebe subsídios, para onde vão os subsídios, porque se eu pertenço a um setor que recebo subsídio, eu tive capacidade de fazer lobby, de pressionar o sistema político a conceder para o meu segmento o subsídio. E isso te diz quem manda no Brasil. Como o recurso orçamentário é distribuído, como ele é alocado, para que ministérios ele vai, quanto atende quantas pessoas, quantos em bilhões de reais atendem quantos milhões de brasileiros. Tudo isso você tem a oportunidade de ver no curso Quem Manda no Brasil. Não deixe de fazer o curso. Não sei se ele vai mudar a sua visão de quem manda no Brasil, mas você vai ter acesso aos principais estudos da ciência política brasileira sobre quem manda no Brasil. E esses estudos virão misturados com meus bastidores de política. Políticos que me narraram quem manda no Brasil. Está tudo lá no curso. Faça o curso.